Olá, lindezas! Tudo bom com vocês? Aqui mais uma vez no Repartir o Pão na Mesa da família Félix. É com grande prazer. Eu estou aqui mais uma vez. Tem um tempinho que eu não estou gravando, mas muita correria. Mas graças a Deus nós estamos bem. Alguns desafios sempre, né? De sempre. Sempre tem desafios para nossas vidas, mas nós não podemos deixar de compartilhar o meu gatinho, tá? O gatinho nosso aqui, Pantaleão, tá querendo subir em cima da mesa, só Jesus. E nós poderíamos deixar, né, de compartilhar, né, o que Deus tem falado conosco na mesa. Aqui em casa, assim, a mesa é o lugar das revelações, do direcionamento, das instruções do Pai para nossas vidas, para nossa família. E quando Deus falou que era para nós estendermos essa mesa, compartilharmos com vocês essa mesa, das palavras que Ele tem nos dado e que tem nos alimentado, eu sei que existem outras pessoas também que vai ser alimentado e fortificado com esse repartido pão. E essa palavra, que tem sido uma palavra que Deus tem queimado no meu coração esses dias, é uma palavra, né, da oração de Jabes. E quando eu estava escrevendo, meditando, né, me veio um título que é assim: a oração ouvida é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. A oração que é ouvida é aquela que está alinhada com o coração de Deus. E esses dias têm sido dias que eu tenho falado isso com Deus, sabe? Tem sido um dia que eu tenho falado lá no meu íntimo. Nós, quando a gente senta na mesa, Senhor, que as nossas orações sejam alinhadas com aquilo que já está no coração do Senhor, com aquilo que o Senhor já projetou para nós vivermos nessa dimensão. Porque às vezes nós nos tornamos tão automáticos nas orações, meu Deus e meu Pai, e a gente não tem uma oração direcionada pelo Espírito. E nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar em nós a oração que convém, a oração que é eficaz, a oração que vai chegar como incenso nos pés do Senhor e vai retornar para nós. É uma oração que vem dele, chega até nós e volta para ele. Então, assim, é uma oração que é alinhada. Porque Jabes aqui, né, vamos ler aqui em 1 Crônica, capítulo 4, versículo 10, que fala assim, da oração de Jabes. Eu não queria entrar numa linhagem, nada disso. Eu queria só falar da oração de Jabes, porque ele foi muito direto, ele foi muito objetivo, né? E essa oração faz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E essa oração de Jabes era uma oração bem alinhada com a vontade e o propósito de Deus para a vida dele, porque mudou totalmente a vida dele. Porque a própria mãe dele falou assim, que foi, o Jabes significa, né, que foi gerado com dores, né, com sofrimento, e veio um peso sobre a vida de Jabes quando ele nasceu. Veio uma sentença, né, mal, de sofrimento, de dor sobre a vida de Jabes. Mas Jabes, ele conhecia a grandeza de Deus, sabia que Deus era poderoso e que poderia mudar a história dele. E o que ele fez? Ele se alinhou com o propósito que Deus já tinha no coração dele, para ele. E nisso ele clamou ao Senhor. Ele orou uma oração que foi gerada de Deus para a vida dele. E trazendo para nossas vidas hoje, nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar a oração do Pai para nossas vidas. Porque aquilo que vem dele, vem para nós e volta para ele. É o que ele deseja e tem para nossas vidas já preparado. Ele não vai preparar, ele já preparou. E nós é que precisamos nos aperfeiçoar, né? Nós precisamos nos aperfeiçoar para nós estarmos alinhados com aquilo que condiz dele para nossas vidas.
E quando ele fala de estender, de alargar, de não ter mais o que, para ele livrar ele do mal e das dores, isso não significa que ele não ia nunca mais sentir dores. Não, não era isso. Mas no sentido de uma dor que ele ia ficar dentro de um buraco que não ia mais sair. Que todos nós passamos por momentos de dores, todos nós passamos por momentos de sofrimentos. Nesse momento agora nós temos passado por um momento de desafio na nossa vida e que tem nos causado dores, e muitas vezes dores físicas. A minha mãe tem passado por uma enfermidade que ela tem sentido dores no físico dela. Mas nós estamos passando, mas nós estamos firmadas em Deus. Nós não paramos. Essa situação que nós estamos vivendo, esses desafios que nós estamos vivendo, essas dores que nós temos sentido, não tem nos parado em Deus. Tem nos raizado cada vez mais nele. Tem nos feito buscar cada vez mais Ele. Então, assim, o que a gente quer dizer, né? E o que a oração de Jabes aqui quer dizer? Livrar é no sentido de não ficar preso naquela situação. Mesmo que Daniel estava ali na cova do leão, Deus livrou ele dentro das dores dele. É dentro das dores que Deus quer nos livrar. Não é livrando da situação, você não vai passar por dor. Não é isso. E às vezes a gente entende errado. A gente tem uma alma que muitas vezes interpreta a palavra de uma forma errônea. E a gente às vezes carrega coisas que não é para nós carregarmos. E esse alinhamento aqui da oração é fundamental para nossas vidas. Nós temos falado muito isso com Deus. Senhor, nós queremos estar alinhado e orando aquilo que já está no seu coração para nossas vidas, ao nosso respeito. Nós não queremos orar uma oração que não é para nós orarmos. Lógico, a palavra de Deus fala, que o homem ele faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Não é errado você fazer suas orações que você acha que você sabe. Não é errado. Mas chega um tempo que nós precisamos alinhar as orações, o que nós estamos falando com Deus, mas alinhar daquilo que já está no coração dele. E isso requer de nós mais intimidade, mais profundidade. E nós precisamos estar alinhados, nos limpando em todas as esferas do nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar nos limpando nessas três esferas, O nosso espiritual, o nosso emocional precisa nos limpar, precisamos nos esvaziar de sentimentos que têm se tornado entulho e que muitas vezes nos impede de ouvirmos a voz de Deus. A nossa carne, muitas vezes a gente está inchado, a gente e isso impede da sensibilidade, daquele sutil de Deus, de nós ouvirmos a Ele. E como que nós precisamos entender isso? Porque aqui em 1 João, no capítulo 5, 14, fala assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui não está falando que é nossa vontade, está falando a segunda vontade dele. Então nós precisamos estar alinhados segundo a vontade dele para nossas vidas. Porque se nós não estivermos alinhados segundo a vontade dele, vai ser apenas petições vazias. Petições que não têm efeito, petições que não é eficaz, petições que não vai edificar, petições que não vai contribuir para a nossa jornada aqui nessa dimensão. E eu tenho, como que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, que a própria palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que habita em nós, Ele sabe, como que nós temos que orar. É Ele que ora por nós. Eu já falei aqui que uma das orações, a oração em línguas, ela é edificante, ela é para nos construir.
Então, o momento que você precisa orar em línguas aí no seu dia a dia, você fazendo, assim, às vezes eu fico orando em línguas, lavando roupa, cozinhando, fazendo as coisas aqui, eu fico falando em línguas, porque aquilo ali eu estou edificando o meu espírito, porque quando eu me coloco de joelho, eu deixo o Espírito Santo ter liberdade de me conduzir à oração. E quando o Espírito Santo nos conduz à oração é eficaz, é segundo a vontade de Deus, não é mais a nossa segundo a nossa vontade. E nós precisamos entender isso. 1 João, capítulo 3, 22, é aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha só, então tudo vem dele. Se nós guardamos os mandamentos dele, nós vamos orar os mandamentos, nós vamos orar os princípios, nós vamos orar aquilo que já é ao nosso respeito, aquilo que já existe ao nosso respeito, dentro da palavra, dentro dos mandamentos. E nós precisamos entender as orações. Eu lembro uma vez, não sei se eu já contei isso aqui para vocês, nós tivemos uma experiência quando nós estávamos pastoreando lá em Formosa, Goiás. E aí nós fizemos um propósito de oração, né, dos muros de Neemias. Foram 45 dias de jejum e de oração que nós fizemos, né, esse 45 dias de jejum e oração. E nessa busca nós estávamos orando para que Deus viesse levantar os muros, né, das nossas vidas que estavam caídas, que estavam em debilidade, que estava fraco. E nós todo dia a gente ia para a igreja para a gente orar, e a gente se reunia em oração. Até que um dia a gente estava orando, e Deus começou a falar através da vida do meu marido, né, do pastor lá na época, né, meu marido era pastor na época. E eu lembro que ele pegou e falou assim, e o Espírito Santo, né, falando através da vida dele, falou assim: pare de orar como se vocês fossem mendigos. E aquilo pra gente foi um susto, que na mesma hora nós paramos de orar. E o entendimento que Deus deu ali naquele momento que nós estávamos orando era que Ele já tinha feito tudo que nós precisávamos, já estava feito, já tinha sido concluído naquela cruz, e que era para nós fazermos a oração. Aí Ele nos direcionou, e Ele pegou e falou assim conosco, né, Deus através, né, de vasos, né, através do vaso que ele estava usando. E Deus falou assim comigo: não peça mais como mendigos espirituais, mas peça como filhos. E a gente começou a mudar a nossa oração, né? E nós começamos a agradecer. A pessoa que a gente ainda não tinha visto liberta, nós começamos a agradecer pela pessoa. Senhor, obrigado pelo fulano liberto da cachaça. Obrigado, Senhor, pela cura de fulano. Obrigado porque o Senhor já levou sobre si. Aí nós começamos a mudar a nossa oração. Então, assim, a oração que é eficaz é a oração que é gerada do Espírito através das nossas vidas. Ah, mas pedi e dá-se-vos-á. Aí se você for olhar o contexto ali no tempo, a gente não estava no tempo da graça. Nós estávamos ainda ali no tempo da lei. Então muitas coisas que aconteciam ali era ainda petição, muitas vezes que era humana, não estava alinhada com os mandamentos, com os princípios e os comandos de Cristo. E hoje nós estamos num novo tempo, né, esse tempo da graça, né, já está passando, mas nós ainda estamos no tempo da graça. E nós precisamos estar alinhados com aquilo que Cristo já fez e realizou naquela cruz a nosso favor, a favor da nossa família, a favor dos nossos entes queridos. Ele já tem a salvação pronta para todos eles. Então, assim, é uma escolha. Eu quero ou eu não quero. Né? É sim ou é não, eu aceito ou eu não aceito, não tem meio termo, porque o propósito já se cumpriu, ele já realizou. Então, assim, o convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo, quem faz é o Espírito Santo, mas a nossa parte é de clamar, é de orar, e que as nossas orações sejam alinhadas com Deus, porque se está alinhado com Deus, como aqui em 1 João capítulo 5, 14 fala, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Se for segundo a vontade dele, ele nos ouve. Ele nos ouve por quê? Porque é segundo a vontade dele. Porque já foi gerado primeiro no coração dele. Não é no nosso primeiro, e sim no dele. E que ele possa encontrar em nós essa liberdade de ele manifestar o que ele quer e o que ele deseja para nossas vidas, né? Para o projeto que ele já sonhou e já projetou para nossas vidas, que ele possa encontrar liberdade em nós, para que ele possa se cumprir em nós e através de nós, que nós não possamos ser impedimento do cumprimento do propósito de Deus para nossas vidas, mas que nós possamos deixar o Senhor fluir através da nossa vida o propósito específico que Ele tem na nossa vida. Que nós possamos estar debaixo da mesma missão, que Ele já projetou e já sonhou a nosso respeito. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e nós precisamos entender isso. José não sabia o que ele ia passar depois que Deus deu um sonho para ele. Deus deu um sonho que era revelação para a vida dele, para o caminhar dele para com Deus. E aconteceu várias coisas, mas foi necessário, porque fazia parte do propósito de Deus. Fazia parte, toda a trajetória de José, foram 13 anos de processo, até que se cumpriu o sonho que Deus tinha dado para ele. Foram 13 anos. Noé, Deus deu um projeto para ele realizar que durou 120 anos, Noé. Então, qual é o projeto que Deus já tem falado? Qual é o sonho que Deus já tem te dado durante esse tempo de caminhada com Ele? Ou você que está chegando agora e ainda não sabe, busque, porque a palavra de Deus fala que aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta vai se abrir. E nós precisamos entender primeiro e nos alinhar a esse propósito. E saber, em Romanos fala isso. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que está acontecendo na sua vida, se você é uma pessoa que está em Deus e você fala, meu Deus, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Porque a gente está orando, a gente está buscando, Jesus, isso aqui não rompe, isso aqui não acontece. Mas é o processo, faz parte do processo. E tem uma palavra, né, em João, eu não sei se é João 14, se é João, eu não lembro, mas que fala assim, aquela passagem que fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus, né? Ele está falando dele, que ele próprio, o próprio Jesus estava falando isso, né? Não turbe o vosso coração, crede em mim, né? Crede em mim e crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, assim, ele estava falando que não turbe o teu coração. Não deixe o seu coração desalinhar com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou conduzindo vocês. Né? Porque lá em João 16 também ele fala, no mundo eu oro para que vocês tenham paz, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, nós vamos passar por algumas situações na nossa vida, mas faz parte do processo. E quando fala de passar, está falando de você ser transportado para outro nível, para outro lugar, para o outro lado. Aquilo que você precisa viver, você vai estar sendo transportado. Então, esse sofrimento aí, segundo a vontade de Deus, vai trazer transformação e mudança que vai te transportar para outro lugar, para um outro nível em Deus. Então, a oração ouvida é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. E eu espero que essa palavra, como o Senhor tem nos despertado esses dias, para nós orarmos essa palavra, e Ele tem falado conosco muito em relação a isso. E eu lembrei aqui, eu não sei se eu vou achar essa palavra, eu não sei se está em 1 Coríntios, uma passagem que fala, e da mesma forma, né, a gente tem orado nesse sentido esses dias.
para que a gente não venha ser pego aqui. 2 Coríntios, olha como que Deus é maravilhoso. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, que fala assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então assim, que isso possa ser a nossa oração. Que nós não possamos nos deixar nos enganar pela serpente. Assim como Eva foi enganada lá no Éden quando ela estava sozinha. E esse estar sozinho é muito perigoso. Porque a gente tem falado muito isso, sabe? E isso tem se alinhado com o que a pastora tem ministrado muito na igreja. Né, dela falando da astúcia, do engano da mente. E isso tudo tem alinhado com o que Deus tem falado conosco na mesa aqui em casa. Eu estou compartilhando essa palavra porque Deus tem falado muito isso com a gente, para que a gente não venha se isolar. Porque Eva, ela foi enganada pela serpente, ela foi pega pelos desejos da alma dela, foi porque ela estava sozinha. E muitas vezes, quando nós ficamos sozinhas, a nossa mente, ela cria muitas neuroses. E a gente se isola e a gente busca os nossos próprios interesses. E isso se levanta contra algo que já está pré-estabelecido por Deus a nosso respeito. Nós precisamos nos relacionar um com o outro. Não tem como, irmãos, não tem como. Essas pessoas que estão se apegando a animal, a bicho. Lógico, a gente gosta, a gente tem gato, a gente tem cachorro aqui em casa. A gente se apega sim, mas o cachorro e o gato, eles não nos moldam. Quem vai nos moldar são pessoas. São pessoas diferentes, são parecidas conosco, mas são diferentes. Pensam igual, tem percepções iguais. Por isso que nós precisamos chamar para a mesa. Por isso que nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, porque a nossa mente, ela cria vários mecanismos de defesa para a gente não sair do comodismo. Essa semana eu estava conversando com a Roberta, ela me deu carona quando a gente estava na reunião das mulheres na quinta-feira, né, na igreja onde nós fazemos parte, e ela me trouxe eu e minha filha. A gente estava conversando sobre isso, de não se isolar, porque às vezes nossa rotina, trabalho, aí você chega em casa cansado, você deita e no outro dia já é rotina de novo, e a gente não quer muitas vezes se envolver, né? Se envolver com o nosso próximo, se envolver com a denominação onde nós estamos ingerido, né? Ali inserido. E como que nós precisamos sair desse egoísmo, que muitas vezes, a Roberta falou, eu acho que muitas vezes ainda se torna egoísmo. E é verdade, porque a gente pensa só em nós. E a gente esquece que existem outras pessoas ali que vão nos moldar, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a caminhar com Cristo, pro mesmo caminho. Existem pessoas ali que são fiéis também, fiéis entre aspas, no sentido de fidelidade de Deus, que tem buscado a Deus, sabe, inteiramente, né, integralmente. Tem pessoas ali que têm buscado essa fidelidade de Deus. Não tá, né? Lógico que a gente não é perfeito, não estou falando de algo de perfeição, mas tem pessoas ali com a mesma intenção de busca interna, interior, profunda, no mesmo alinhamento. E nós precisamos se ajuntar a esse grupo, a essas pessoas, para que a gente venha se alinhar cada vez mais, para que a gente venha se moldar. Um ao outro ajudou, o seu companheiro disse: esforça-te. Com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Nós precisamos ser afiados um com o outro. Sozinho nós não somos afiados. Mas é só eu. Mas eu e meu marido a gente está se afiando, sim. Mas eu e meu marido precisamos de outras pessoas que venham nos afiar também. Essa semana que passou, que teve um feriado, nós sentamos na mesa com nossos pastores, o pastor Leandro e a pastora Marcela. E nós conversamos na mesa e foi muito bom.
porque nos despertou para algo que a gente não estava conseguindo enxergar. Né? Então, assim, existem outras percepções, por isso que a mesa é necessária, para a gente perceber de uma forma, de outra ótica. Porque cada ser humano carrega uma gotícula de Deus. E é algo diferente que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. E quando a gente não entende isso, nós nos tornamos muito egoístas. Nós nos tornamos só egocêntricos, só pensando em nós, só no nosso umbigo. E existem outras pessoas ali também que estão no mesmo processo de busca, de purificação, de lapidar, de moldar. Então, assim, até a volta de Cristo Jesus, essa obra há de ser aperfeiçoada. E nós precisamos deixar de viver para nós mesmos e viver também para o outro. Assim como Cristo se deu, que nós possamos nos dar pelo nosso próximo. 1 João, caminhão passou aqui. 1 João fala sobre isso. Eu lembrei dessa palavra aqui agora. Vamos ver se eu consigo achar. Tá? 1 João. Eu lembro que é 16. Aí eu não sei se é 4,16 ou se é 3,16. Aleluias. Vamos ver se eu acho. Aqui. Nisto. Vamos ver aqui. 16. 1 João 3,16, que fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso está falando de comunhão, isso está falando de estarmos com outras pessoas para nós sermos moldados. Isso está falando de entendimento dos mandamentos e princípios de Cristo. Eu não estou saindo fora da palavra que Deus está falando, mas está falando que de um alinhamento. A oração ouvida é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. 1 João 5,14, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui, aí no 1 João, 3,22 foi os versículos que eu li. É aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aqui em 1 João, no capítulo 3,16, fala sobre isso. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Porque nós oramos, nós intercedemos, o Espírito Santo gera em nós um peso de glória, um peso de intercessão, e aquilo está sendo gerado, aquilo está gerando em nós vida, está gerando em nós amor do Pai, e esse amor precisa ser derramado em outras vidas. É um amor do Pai. Nós ouvimos uma ministração na quinta-feira lá no nosso discipulado na denominação, falando desse amor. A Rosa estava ministrando, falando sobre esse amor, sabe? Nós falamos que nós amamos um ao outro, porque é Cristo, é o amor de Cristo, e isso vai quebrando em nós todos os empecilhos, tudo aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes a gente faz assim com o nosso próximo, a gente rejeita o nosso próximo, porque tem tanto entulho dentro de nós, dentro da nossa alma, que a gente não consegue colocar essa palavra, esse mandamento, esse princípio em prática. E isso foi um despertamento para mim, porque o que trouxe para mim de novo foi Deus falando comigo. A pastora pegou e falou assim: peça a Deus algo que vocês precisam lançar fora. E eu imaginei que ia ser algo assim, coisa ruim, que eu ainda preciso lançar fora. E eu lembro que a pessoa pegou e falou assim: o que Deus falar para você, faça. E sabe o que Deus falou comigo? Eu estou aqui compartilhando com vocês, O repartir o pão é compartilhar, é o que Deus tem falado na mesa. E sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim: amor e bondade. Precisa sair da minha vida. Ai, gente, amor e bondade. Porque às vezes eu tô com um amor muito egoísta só pra mim. E eu preciso lançar esse amor e essa bondade para outras pessoas. E Deus falava assim comigo: abrace.
mesmo você não tendo intimidade. Fala que ama, mesmo que você não tenha intimidade. Abrace, né? Esteja ali com aquela pessoa, mesmo que você não conheça ela. Mas você faz parte de mim. Então, assim, quando nós fazemos parte de Deus, nós fluímos nessa bondade, nesse amor dele, né? Com leveza. Então, assim, se alguém ainda não falou que você é especial, né, que você é amado, hoje eu estou aqui falando para você, eu te amo em Cristo Jesus. E essa palavra que eu estou liberando aqui para você é uma palavra que tem nos sustentado na mesa. E esse repartir do pão na mesa tem feito muita diferença na nossa vida, né, na nossa família. Eu tenho me sentido cada vez mais fortalecida em Deus. Eu tenho me sentido mais serena, sabe? Eu tenho me colocado mais no meu lugar. E a gente estava até falando essa semana, eu e meu marido, né, que quando nós nos colocamos no nosso lugar, tem muito menos conflitos entre o homem e a mulher dentro de casa, né? A gente era muito imaturo, a gente brigava demais porque a gente não nos colocava no nosso lugar. Então, quando o homem está no seu lugar e a mulher está no lugar dela, nós temos muito menos atrito. Nós falamos muito, nós sentamos na mesa, nós falamos tudo. Nós falamos de tudo, nós não escondemos nada um com o outro. Por quê? Porque isso foi construção e tem sido construção na nossa vida. Então, quanto mais a gente fala um com o outro, menos atritos, menos conflitos nós temos no nosso lar. Lógico, de vez em quando dá aquelas faíscas, mas é muito menos. Né? Porque aí a gente vai olhar lá para trás, olha como que era antes. E hoje é muito menos. Por quê? Cada vez mais nós estamos nos alinhando. Temos nos colocado cada um no seu lugar. E essa palavra de hoje, né, que Deus me fez para eu estar compartilhando com vocês, a oração ouvida é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. Que você se desperte e acorde para essa realidade que Deus já tem ao seu respeito. Ah, mas eu não sei orar. Mas se coloque de joelho. Só o fato de você se colocar ali de joelho, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te dar gemidos, ele vai te dar lágrimas, é ele que vai agir ao teu favor. É ele que sabe orar como convém. Até o silêncio é uma oração a Deus. Então, assim, é só um momento. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei o que falar. Se coloca de joelho. Só o seu se colocar de joelho ali, algo já vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele não despede ninguém sem resposta. O nosso Deus não despede ninguém sem manifestar a bondade dele. E você tem um Espírito Santo dentro de você que sabe orar como convém. Tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos em cima dessa verdade, em cima dos seus mandamentos, dos seus princípios, que o Senhor tem nos conduzido a esses dias. E esse compartilhar na mesa aqui da família Félix, Pai, o que o Senhor tem nos alimentado, o que o Senhor tem nos dado nesses dias, que o Senhor possa estar alcançando também outras famílias, outros lares, em nome de Jesus, Pai. O que o Senhor ama a família, e quem constituiu a família foi o Senhor. E nós oramos em cima dessa verdade, que nós possamos estar, esses lares, essa família, a nossa família, possa estar alinhada com a Tua verdade, com aquilo que condiz com o Senhor, que aquilo que é segundo a Tua vontade, que as nossas orações venham a ser segundo a Sua vontade, não a nossa vontade, mas sim segundo aquilo que o Senhor tem liberdade para manifestar na nossa vida e no nosso lar. Alcança esses corações que estão perdidos. Alcança essas famílias que precisam ser sustentadas, Pai. Em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que toda cegueira espiritual possa, Senhor Jesus, ser desfeita com a autoridade do nome de Jesus.
que todo o cegar dos olhos, como Davi falou, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver a maravilha das tuas leis, dos teus comandos, dos teus mandamentos, dos teus princípios. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar enraigados, edificados, construídos em Ti, que os Seus mandamentos venham ser cada vez mais, se aprofundar em nós, para que nós possamos estar enraizados em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E esse louvor hoje, quando eu estava orando, aqui tá só instrumental, né? E do meu clamor ali na oração foi: fere, né, os nossos corações com uma ferida de fome e sede por Ti. Nos ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Deus. Que nós possamos clamar até que a Sua presença venha e transforma o nosso luto. Até que o Senhor venha e transforma nossas lágrimas. Até que o Senhor venha e transforme a nossa sequidão. Que nós possamos clamar até que Ele venha. Até que a presença dEle venha e nos supre. Porque é a presença de Deus que nos faz continuar. É a presença de Deus que nos faz prosseguir. Porque sem essa presença vai ser apenas coisas mecânicas, né? Nós vamos agir no automático. Nós vamos agir na sequidão. Sem essa vida, né? E essa é a nossa oração nesses dias. E que seja também na sua vida, na vida da sua família. Até que o Senhor venha, nós vamos clamar, Senhor. Fere nossos corações com uma ferida de fome e sede por Ti. Nos ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Beijo, até o próximo. Fica com Jesus. Né? Como o Senhor tem me ensinado a fazer essa oração, né? Colocando a mão, né, sobre a vida dos meus filhos, né? Sobre a nossa casa, né? A oração de Moisés, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fica com Jesus. Beijo.